A origem, né, do conceito do lugar de fala ela é imprecisa. A gente acredita que ele tenha sido criado a partir da tradição da teoria racial crítica, estudos sobre diversidade, algumas autoras negras que começam a discutir essa questão, não só negras, mas latinas, indianas, como a Spivak, de quem pode falar numa sociedade patriarcal, racista, onde o discurso legitimado é o discurso do homem branco heterossexual. Como que as outras vozes são consideradas outro, né, o outro, que não aquele que não é a norma, e como que esse regime de autorização discursiva impede que esses outros, considerados outros, façam parte desse regime e tenham o mesmo direito à voz. E voz não é no sentido de emitir palavras, mas no sentido de existência mesmo, de pensar discurso de uma maneira muito mais ampla, Foucaultiana, de discutir poder, de fato. Porque quando a gente fala de lugar de fala, a gente está falando de lugar social, de localização de poder dentro da estrutura e não a partir da vivência especificamente ou de experiência individual, que muitas vezes acaba sendo a confusão que as pessoas fazem. Então eu quero discutir como que o grupo social negro, por fazer parte desse grupo, compartilham experiências em comum e como que essas experiências elas são atravessadas dentro dessa matriz de dominação que impede que esses grupos existam em determinados espaços e como que esse grupo localizado no poder precisa começar a se pensar do que significa ser branco, do que significa pensar a questão racial a partir da branquitude, porque tem todo um estudo sempre sobre os grupos subalternizados, né? E os grupos localizados no poder não se estudam, não se pensam. O que significa lugar de fala, o que significa esse homem branco pensar a partir desse lugar. Porque ele não se vê como marcado, ele não se vê como alguém que fala a partir de um lugar. Então ele olha para uma mulher negra e diz: você é específica, você é mulher negra. Olha para uma mulher, você é específica porque você é uma mulher. Mas ele também não se entende como específico, ele se entende como universal. Uma outra confusão grande é confundir lugar de fala com representatividade, né? Que aí você cria uma visão essencialista, né? De achar que só o negro pode falar de racismo. Se estamos em relações raciais, em relações de gênero, é importante que as outras pessoas debatam sobre esse tema. Então todo mundo tem lugar de fala, eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem. Esse não é o meu lugar de fala, eu não tenho lugar de fala. Todo mundo tem porque está localizado socialmente, né? Mas é como que falar a partir do seu lugar sobre outras questões, né? Então a pessoa branca deve discutir racismo, até porque faz parte do grupo que historicamente se beneficia dele, mas ela vai discutir a partir de um outro lugar, como que ela, como branca, pode pensar a situação racial no Brasil, que passa por desnaturalizar lugares, por exemplo, que passa a começar a se incomodar, a se questionar, por exemplo, enfim, na universidade, um exemplo. Por que só tem professores brancos e por que só as mulheres negras limpam os banheiros? Né? Isso é natural, né? Tem que começar a desnaturalizar isso e começar a refletir sobre isso. Então é como que a partir desse lugar ele começa a entender a sociedade, começa a se responsabilizar por isso. Eu acho que o lugar de fala nesse sentido acaba sendo uma postura ética, né? Como que eu, do grupo que é localizado no poder, posso contribuir para uma sociedade menos desigual.